Eu nunca fui parada. Tá vendo? Até que... Neuracast! O seu podcast de psicologia. Fala, seus neuróticos! Tá começando o segundo episódio do Neuracast, que é o seu podcast favorito de psicologia. Eu sou o Renan Varela, sou psicólogo. Tô aqui na luta com a minha parceira... Jéssica, psicóloga também. Arrasou, Jéssica. E hoje a gente vai entrevistar uma pessoa que a gente admira muito. Ai, que é minha paixão, gente, de coração. Vai ser nossa primeira entrevistada, porque além de ser uma psicóloga sensacional, que a gente admira, que já nos ensinou muito, também é uma grande amiga. Por isso, temos a honra de recebê-la aqui hoje, a Simone Lima. Ah, obrigada, gente! Amo vocês! Ela não é mole não, gente. Ó, ela é psicóloga clínica há 18 anos, pós-graduada em terapia cognitivo-comportamental, distúrbios alimentares, psicodiagnóstico infantil e do adolescente, análise do comportamento, e também foi onde a gente conheceu ela, né, Gé? Ela é também neuropsicóloga pela USP e recentemente também finalizou a pós-graduação em reabilitação neuropsicológica. Simone Lima. Por enquanto. Oi, gente. Prazer enorme estar aqui, viu? De verdade. Agradeço o convite, estou emocionada, nervosa com certeza, mas vamos que vamos. Super normal, né? Sim. É isso aí. A gente tá aqui, na verdade, vou relembrar nossos objetivos. Mais do que falar sobre a tua trajetória, os teus conhecimentos, é trazer o teu lado humano, que a gente sabe que é muito caloroso, muito engraçado, e vai trazer uma dinâmica, vai trazer justamente o que a gente quer, que é desengessar o psicólogo aqui. Então a gente não quer dar aula, é claro que a gente vai falar de conteúdo, vai falar de coisa importante, mas a gente quer dar risada, a gente quer conhecer teus medos, tuas neuras, né? Sim, são muitas! Sim. É isso, tá? Antes de qualquer coisa. Legal. Interessante, né, Simone? Para quem não sabe, gente, a Simone, ela trabalha, assim, o foco maior seu é com adolescentes, certo? Sim. Sim, isso mesmo. E como que, assim, por que você escolheu os adolescentes? Então, não foi sempre assim, né? Eu falo que atualmente os adolescentes que me escolheram, né? Foi um atendimento, foi chamando outro, que foi chamando outro, foi bom para um adolescente, que indicou outro, e hoje eu falo que eles que me escolheram, na verdade, né? No início da minha trajetória, eu atendia muita criança, né, e cheguei a atender adultos também. Hoje eu tenho alguns adultos que foram os meus adolescentes e cresceram, né, porque... Caraca! É verdade, eu tenho pacientes que foram meus pacientes adolescentes e hoje são adultos, me optaram por continuar, né, buscando esse bem-estar aí que a terapia nos traz. E aí foi isso, eles me escolheram, não teve... se eu disser pra vocês, olha, agora, nesse momento, na minha vida, eu vou somente escolher essa faixa etária, não. Foi acontecendo, né, sem pretensão. E hoje, sim, amo muito atendê-los. Eu sinto a dor deles mesmo, sabe? Então, eu brinco com os meus amigos, vocês sabem muito bem disso, que eu tenho alma de adolescente. Então, eu me identifico muito com eles. Então, isso é muito bom na troca terapêutica. O paciente sentir isso faz toda a diferença. E eu sei que eles sentem também. Então, é isso. Aconteceu, gente. Não foi nada premeditado, não. Sabe o que é legal? Que isso diz muito do seu lado humano, né? O seu lado humano, que não é psicóloga, é um lado jovial, né? Você tem isso. Verdade. E você acabou juntando as duas coisas. Sim. Você usa esse teu lado no seu trabalho. Exatamente. Eu brinco que eu trabalho muito, mas eu gosto tanto do que eu faço, que eu não me canso, né? Eu percebo que o meu corpo tá cansado, mas eu gosto tanto do que eu faço, tanto, que as horas não são pesadas pra mim, sabe?
É natural eu chegar e iniciar os meus atendimentos, e quando eu perceber já escureceu e tô lá ainda, e é leve, de verdade, muito bom. E a linha teórica que você usa com eles é a cognitivo-comportamental. Isso, é a abordagem que eu escolhi pra mim. Sim. Eu me identifico muito. Hoje é a abordagem que se tem muita evidência científica, né? Então, por isso ela é muito falada, muito utilizada. Não que as outras abordagens não sejam eficientes, com certeza, mas hoje em dia o que se tem mais de resultado, na verdade existe muito trabalho focado em resultados nessa abordagem, então é a abordagem que eu utilizo. O pessoal da TCC gosta de pesquisar e apresentar a pesquisa, né? Galera gosta de estudar, apresentar o resultado ali, o trabalho científico, comprovar a teoria, e é por isso que, como tem muita base científica, ela é mais utilizada. Eu sou fã da TCC, né, gente? Aí fica difícil. Eu também sou fã, sou suspeito. Então, né? TCC, coração, gente. Até eu sigo 2 caras que eles estão aí inovando muito na parte das terapias cognitivo-comportamentais, né? Que é o Pedro Rodrigues e o Lincoln Poubel, se não me engano. Eles criaram, tipo, uma nova terapia aí de habilidades que eles chamam psicológicas. Eles falam que a comportamental e a cognitiva já tá na veia essa coisa da metodologia, né? A metodologia científica, onde você traz fatos e aí você consegue comprovar com os experimentos que você faz, né? Sim. E isso é muito positivo para a psicologia enquanto ciência, né? O que você acha disso? Imagina, super concordo, até porque de alguma maneira a gente consegue padronizar, né? É óbvio que cada ser humano é um ser humano, a forma como eu enxergo, né? A TCC é isso, é a forma como eu enxergo a situação, e não a situação em si, né? É o que você pensa, é o que você sente e como você se comporta diante disso. Né? É como se eu falasse agora pra você assim, ó. O que vem à sua cabeça quando a gente fala em morte? De repente, pra você vai virar e vai falar, morte pra mim é angústia, é perda, é dor. Mas se o outro tem uma crença, valores pautados numa religião, no qual ele acredita que a morte é o início de uma nova fase, que é positivo, ele vai enxergar a morte de modo diferente. Você entende que tudo é a forma como você sente? Com certeza. Então, a TCC traz isso pra nós. Eu acho muito, muito bom. E assim, é muito dinâmico, principalmente na minha área, né? Óbvio, volto a dizer que todas as outras abordagens são sensacionais, sou muito fã, inclusive. Mas para o meu trabalho, para o meu dia a dia, eu vejo muito mais resultado, principalmente com o adolescente que é tudo para ontem. Eles querem acabar com a crise de ansiedade para semana que vem. Eles querem chegar e falar, então, tô bem. Então, esse dinamismo que eu acho que a TCC me traz no dia a dia no consultório é que me fez continuar aí ao longo da carreira, não sair dela, né? De não sair dessa abordagem. Desde o início eu sou TCC e vamos ver aí, né? O que tem pro futuro, né, gente? Não, a gente pode dizer que pra sempre serei, mas hoje funciona pra mim. Tá. É legal você falar essa coisa de dinâmica, né? Porque a gente quer falar disso aqui. Então, por exemplo, eu sou da abordagem analítica. E eu vejo a minha abordagem como muito dinâmica. Olha que legal. Né? Uma coisa de amplificar demais. E eu tenho curiosidade, vou aproveitar o momento aqui, né? De entender como que você é dinâmica em uma abordagem que a gente diz que tem muita metodologia, que tem protocolo. Como é que você joga com isso? Ai, fantástica a pergunta. Sabe por quê? Eu não padronizo, embora a gente tenha, né, como base na TCC, de alguma maneira você classificar por, né, e buscar entender de forma metodológica, né,
Eu falo que cada caso é um caso. E eu falo para todos os meus amigos e pacientes e as pessoas que convivem comigo que a melhor técnica é aquela que funciona. Então, se eu disser para você que eu aplico somente TCC, é mentira, né? Então, cada caso, eu vou olhar para esse meu paciente como um ser humano mesmo, cheio de particularidades, cheio de histórias, memórias, pensamentos e comportamentos, e que eu não consigo ali usar apenas uma única técnica para que ele funcione, para que ele se torne ali. A gente fala muito na TCC de funcionalidade, né? Uhum. De trazer o tornar para o adulto, o paciente, o adolescente, a criança, tornar ele funcional. Mas, na verdade, eu acho que vai além disso. Você não é somente você tornar aquilo funcional. Aquilo tem que fazer sentido para o paciente. Tem que entrar num propósito. Tem que condizer com os valores que ele acredita. Então, você entende que não tem como você usar uma única abordagem, uma única técnica. A TCC, ela é a minha referência. É o caminho que me norteia. Mas não é 100% aquele o que eu utilizo no meu dia a dia. Tem dias que eu olho para o paciente e eu estou vendo só o paciente, ele só me vê. Não tem técnica. Não tem. Eu olho para o meu paciente, ele está triste e eu fico triste junto com ele. A dor do meu paciente é a minha dor naquele momento. E sim, gente, eu penso nos meus pacientes à noite. Eu vejo alguma coisa eu tô passeando, eu tô viajando, eu olho e falo, nossa, aquilo ali combina com tal paciente, que legal. Olha, que legal. Então eu levo isso, eles andam todos comigo. Os meus pacientes andam todos comigo. Todo mundo fala, você fica muito preocupada, né? Você fica pensando no que o paciente está te dizendo, você fica sofrendo. Não, na verdade, a gente tem uma escuta qualificada, mas que eles andam comigo, eles andam, todos eles. Eu falo muito deles, assim, comigo, né? Na minha cabeça, eu vejo alguma coisa que lembra um paciente, eu falo, poxa, aquilo lembra tal paciente. Olha que legal, né? E é importante para quem tá em casa também ver o teu lado humano de você ali. Você não é um robô que tá ali processando as informações que seu paciente trouxe. Você leva essas informações contigo, o carinho deles, né, o afeto. Às vezes essa é a questão do paciente, que nem você colocou. Você falou, às vezes eu tô só eu e meu paciente lá, ele tá me vendo, eu tô vendo ele. Às vezes é isso que ele precisa, conexão, né? Exato. Então, agora uma coisa que eu acho muito curioso quando eu vejo você falar, assim, que meu olhinho brilha, né? Eu te admiro muito, você sabe, né? Agora, mas te admiro também por exemplo, eu tenho uma irmã adolescente, você sabe, né? Sim, minha paixão. Sim. Juju, te amo. Só que, pra mim, é um desafio conversar com adolescente. Por quê? Parece que, às vezes, me perdoem os adolescentes que vão curtir aqui no nosso canal, tá? E deixar os comentários, curte, comente, que é bom vocês saberem como, às vezes, a gente te vê, gente, tá? pelo amor de Deus. Não, brincadeira. Mas, o que é interessante é que eu converso com ela, dou um conselho, psicólogo não aconselha, a gente vai fazer a descoberta guiada. Então, eu não sou psicólogo com a minha irmã, certo? Mas, mesmo eu conversando com ela, parece que tá entrando pelo outro, assim. Parece que eu tô assim, oi, parede. Tudo bem com Olá. você? Não faça isso, parede, Árvore. porque isso... A árvore ainda escuta. A árvore ainda absorve, a gente ainda tem uma conexão, oxigênio. Exato. Como você, como psicóloga, como profissional que você encontrou o seu caminho em conseguir tanto empatizar com esses adolescentes, quanto trazer eles pro lado de você, sabe? De forma natural. Como que foi essa trajetória? Em primeiro lugar, o adolescente, ele é muito invalidado, né? Por quê? Ele é criança para algumas situações, então os pais, eles verbalizam, não, você não tem idade para isso ainda, ou você não sabe o que você está falando. E, ao mesmo tempo, ele é adulto demais, né? Então, ele já não pode... a sociedade, a família, enfim, cobra dele uma postura, afinal de contas, ele não é mais criança. E entra aí uma crise de identidade muito forte. Então, o primeiro ponto que acontece com o adolescente é essa invalidação. Ele não é ouvido, né? Os pais... a sociedade, né? Porque o adolescente, ele quer ter voz... Mas, como ele ainda não é um adulto, o que ele diz não é validado, não é valorizado ali. Então, os adolescentes, eles chegam para mim desacreditados.
Até hoje, a realidade que eu tenho é que o adolescente busca muita terapia, né? Então, bem diferente há, sei lá, 15 anos atrás, que era coisa de louco. Então, hoje tá muito mais falado, né, em redes sociais, tá na mídia, né? Então, os famosos fazem terapia, então torna isso referência para aqueles que o seguem. Então, tá mais fácil de acessar. Mas, o que eu faço para o adolescente me ouvir é justamente eu falar, olha minha mão, não tem nada aqui, não tem arma. Vamos lá, aqui só tem uma pessoa. Então, como eu falo, eu levo muito aquela fala do Jung, né? Ao tocar uma alma humana, seja uma alma humana. E eu uso muito isso. Então, o adolescente chega pra mim e fala, e aí, meu, como é que você tá? E a minha linguagem é totalmente adequada para aquele adolescente. E eu não tô forçando. Eu tô sendo uma adolescente ali com ele. Então, ele entende que ele tem alguém ali que tá dando lugar de fala para ele. Então, em nenhum momento eu quero que ele me ouça. Eu quero que ele se ouça. É isso que não acontece dentro de casa. Entende? A gente tenta, que nem você com a sua irmã, provavelmente tenta colocar aquilo que você acredita que seja adequado para ela. Exatamente. Mas o que ela entende sobre o que é adequado? É diferente. É completamente diferente, porque a experiência de vida dela tá longe de ser a sua. É o tal do se colocar no lugar do outro, né, gente? É empatia. Então, eu sou mãe de 2 adolescentes. Então, isso eu vejo isso diariamente. Então, é óbvio que enquanto mãe, eu tento mostrar para os meus filhos o que é adequado, né? Então, eu tenho aquela fala materna mesmo, olha, faça isso, não faça aquilo, isso é bacana, isso não é legal. Mas é muito mais importante eu ouvir o que ele tem a dizer. E como o adolescente não tem essa fala, fica difícil a comunicação dentro de casa e fica difícil a comunicação dentro do consultório se o psicólogo tentar ter uma linguagem inacessível. Se você falar como um psicólogo para o adolescente, muito dificilmente você vai ser ouvido por ele. E aí a gente perde a eficácia, né, do trabalho terapêutico. Então, eu chego lá, eu falo, e aí, mano, beleza. Qual é a resenha do final de semana, né, e que goró que você tomou, né, e aí você beijou quantos na balada. Então, eles chegam pra mim, até por conta da crise de identidade, eles falam, eu não sei se eu acho que eu sou bissexual, né, principalmente as meninas, elas falam muito isso pra mim, eu sou bissexual e tudo. Legal, mas como é que isso é pra você? Me conta, eu em primeiro lugar, eu falo, sério? Nossa, você já se descobriu? Me conta como é. Eu não falo, mas peraí, você já teve alguma experiência pra você saber? Já com né? tom assim de julgamento. Você é muito nova. Não, ela tá dizendo aquilo porque ela acredita aquilo. Quem sou eu pra contestar? Então, eu sou muito mais um adolescente nesse primeiro contato, né? Pra que ele entenda que ele tá ali pra ser ouvido. E aí, depois a gente bota pra quebrar. E você não força, né? Você tá buscando a sua adolescente, seria isso? Dentro de você pra conversar com a adolescente, não. Isso. Maravilhoso. Isso. Perfeito. É bem aquilo que a gente conversou no nosso episódio 00, né? Sobre a gente estar num papel ali, que pra mim seria uma transferência daquele papel. Pra você seria o nome que você deu. Que eu não lembro. Reparentalização limitada, né? Exato. Na terapia do esquema. Que é você tá ali numa posição que o teu paciente poderia considerar uma posição de autoridade, né? Alguém que ia julgar. Mas aí você age de um jeito que você transforma esse papel, essa posição que ele poderia estar te colocando. E isso permite que ele ressignifique, que ele se abra, que ele se sinta à vontade, né? É essa integração aí que acontece em todas as nossas linhas teóricas, não é? Não, e engraçado que a Simone parece que assistiu Parece o primeiro que ela episódio, assistiu o episódio Sério? 00. Que legal. Gente, ela não assistiu. Ela não assistiu porque a gente ainda não lançou no dia de hoje. Ninguém assistiu. Por isso que a gente tá borboleta, né? É efeito borboleta. Legal. A gente gravou no mesmo dia, tá, gente? O 00, por isso que ela não viu, mas ela tá falando tudo. E Jung chamaria doideira, de sincronicidade, né? Vamos... Legal, mas é isso. Eu acho legal a gente aproveitar
para agora puxar um pouco, já que você está se apresentando, falando como você trabalha, puxar um pouco do teu lado humano. Quem que é a Simone que não é psicóloga? O que você faz, que você gosta? Gente, eu sou maluca. Brincadeira. Eu vivo cada dia, assim, de uma forma única, sabe? Claro que eu tenho planos, o que é importante, mas eu procuro viver o presente. Eu vivo muito presente, então eu quero sempre aproveitar esse dia, aproveitar essa semana, aproveitar a viagem, aproveitar o momento, porque eu sempre falo assim que o futuro fica pra cima do futuro. Entende? É claro que o meu lado racional tem planos e trabalha para isso, né? Então, a Simone do presente trabalha essas metas aí para serem alcançadas pela Simone do futuro, mas eu vivo muito, assim, eu paro para escutar no meu dia, no meu consultório, assim, tem uma árvore bem em frente à sala de atendimento, eu paro para escutar o barulho dos pássaros. Eu curto muito isso, né? Então, viver esse momento, eu paro para sentir o cheiro do café que está sendo feito ali naquele momento. Então, eu procuro viver de uma forma leve, sabe? E viajar é o meu hobby preferido. Estar com os amigos, com a família também, né? Então, a gente procura estar aí, vivendo um dia de cada vez. Eu já passei por dificuldades em que, por exemplo, na pandemia, eu quase morri. Então, mais do que nunca... eu me lembro, amiga, meu Deus. Né, mais do que nunca, eu vivo o dia de hoje, sabe? A Simone, ela é assim, acho que ela parou nos 25 anos de idade e eu acho que vai ficar assim por um bom tempo. Tá, foi muito bonito isso que você falou, mas é muito zen. Mas eu quero um pouco mais ainda de você. Eu quero saber, além dessa Simone, que eu sei que curte o presente, que é muito tranquila, não vejo ansiedade aí no seu aproveitar os dias, mas... E quando é que você surta? Cadê suas neuras? O que te incomoda? Nossa, gente, eu tenho muitas, né? Mas eu procuro não pensar nelas, sinceramente, né? Eu não me atenho aos pensamentos intrusivos, porque eu tenho muitas, assim. Como eu sou mãe, né? Eu tenho uma filha de 16 e um filho que o mês que vem faz 14. Então, a minha principal neura é que eles... não vivem, que eles não vivam bem a vida, que eles não sejam boas pessoas. É a expectativa de mãe, assim. A minha maior neura é ser uma boa mãe, ser uma mãe parceira, ser uma mãe presente. Os meus filhos são, assim, os dois, eles são o meu ponto fraco, assim. Então, eu sou muito alto astral, mas se tem uma coisa que acaba em um instante se algo acontece com eles. Então, a minha principal neura será que eu tô sendo uma boa mãe pros meus filhos? Né? Será que eu tô sendo a melhor que eu poderia ser? Será que tá? Eu sempre me questiono, assim, porque eu acho que tá faltando alguma coisa. Né? Na minha área, a mesma coisa. Esse ano agora eu vou fazer uma nova pós-graduação, porque eu acho que nunca tá bom o suficiente. Vocês acreditam nisso? Eu acho que nunca tá bom. Bem-vindo à equipe. Eu me identifico. Eu acho que qual psico, pelo amor de Deus, gente, qual psico que acha que tá bom? Né? A gente tem que buscar melhorar sempre. Porque o ser humano, ele é um indivíduo em evolução. Né? Então, até hoje a galera fala que, por que é modinha, né? Depressão, ansiedade. Por que tá todo mundo doente agora? Na verdade, tá todo mundo doente porque a gente é uns indivíduos em evolução. A gente tá evoluindo. Com essa evolução, tá vindo os acessos tecnológicos, os avanços tecnológicos. Só que nós, seres humanos, falando de uma forma antropológica, já tô falando de outra coisa, né? Continua, fica vai. À vontade. Fala aí. É isso. Se a gente fala... Arborizar. Né? Eu explico pra você. Não, mas sério. É sério, gente. A galera tá evoluída,
né? Tem muito acesso à tecnologia. E aí, só que antigamente, sei lá, 50 anos atrás, qual era o objetivo do ser humano? Sobreviver. Aqui, agora a gente quer ser feliz. Mudou, a gente quer né? ser feliz. Antigamente, o objetivo do homem era prover a sua casa, ir lá trazer a comida, e a mulher cuidar daquela comida e ter um bom ventre para procriar. Há 50, 60 anos atrás, não é muito... Gente, a gente não tá falando... Ontem, né? Não, entendeu? E hoje a gente quer ser feliz, a gente quer viver bem, a gente quer ter os bens materiais. Por isso que desencadeou nesses sintomas todos. Então, voltando para a questão que você me trouxe, eu tenho muita neura porque eu nunca acho que eu tô boa o suficiente. Como profissional, lá atrás, há 50, 60, 70 anos atrás, o profissional da área da saúde matava o paciente e aquilo virava estudo. Entende? Olha só. E hoje a gente vê, porque a gente está evoluído, então a gente tem acesso à tecnologia, a gente tem que ser mais. Então a gente, é uma neura que eu acho que todo profissional tem, é essa, assim, tipo, eu acho que eu não tô sendo bom o suficiente. E eu tenho, a minha maior neura na área não tô sendo bom o suficiente. Tamo junto, falei a mesma coisa. Você tá brincando. Olha, eu posso puxar duas coisas aqui, ó, Manda. coisa de psicólogo, né? A primeira é essa coisa do nunca sou bom o suficiente, não é só pro profissional, né? Na vida em geral a gente tá assim, porque a base comparativa tá muito grande. Exato. A gente tá vendo a vida de todo mundo ali e nem sabemos se é uma vida real, né? Que a maioria das vezes não é, né, já? Então aí já cria um problema. E a outra, ainda puxando para o seu lado humano, eu achei bem interessante você falar a sua preocupação em ser uma boa mãe. Porque a gente, como psicólogo, recebe muitas mães com essa neura. Eu não sou uma boa mãe, e elas choram e ficam mal. E aí eu vejo uma psicóloga falando que tem o mesmo problema. Olha. Tá tudo certo. A gente tá tudo certo, a gente é só psicólogo, tá? A gente não é perfeito, a gente não é robô. Pelo amor de Deus, se o psicólogo estiver ouvindo isso, achar que você tem que ter um padrão a mostrar, pelo amor de Deus, para com isso agora. Desconstrói, gente, pelo amor de Deus. Porque não, a gente não alcança, né? É isso, cara. E tipo assim, quem sofre com isso somos nós, profissionais, né? O paciente acaba sofrendo os efeitos colaterais disso, dessa nossa autocobrança. E a gente acaba não se conectando de verdade com eles, né? Exato. De acordo com o padrão de quem, igual você comentou, né? É uma boa mãe, mas uma boa mãe pra quem? Pro seu filho? Mas qual que é o padrão do seu filho? Qual que é a régua? A nossa régua tá sempre lá em cima, justamente por conta desse avanço que a gente tem cada vez mais da sociedade, etc. Você comentou uma coisa que eu gostei bastante, Simone, que é a questão aí da tecnologia crescendo, né? Tem uma teoria dentro da psicologia evolutiva que se chama incompatibilidade, que eles chamam mismatch, que fala justamente isso. Quando a gente era, enfim, lá morava na savana, a gente estava ali no começo do Homo sapiens, a gente tinha um tipo de ambiente onde a gente dormia dentro de um determinado ciclo, né, de sono. A gente tinha determinados tipos de ameaça, né? Vinha um leão atacar a gente tinha que sair correndo, uma cobra sair a milhão. Hoje, então, a psicologia evolutiva ela vem com as hipóteses de que o mundo atual está incompatível com os desafios que a gente tinha antigamente. Então, por exemplo, quando você tinha as tribos, né, os clãs lá, você então guerreava com outro clã, enfim, para disputar aquela terra, enfim, aquele espaço. Quando você estava diante daquelas pessoas, vinha um medo da multidão. Era importante, porque você não ia ficar sozinho, você ia vir com a sua tribo junta para te proteger. Agora imagina, hoje a gente tá sozinho na frente de um Instagram. Isso, eu pensei na hora do Instagram. Milhões de haters, seguidores te atacar. Isso. Como que você vê isso, esse movimento das redes sociais, enfim, como que isso tem afetado os adolescentes, assim, segundo a tua visão como psicóloga, quando atende eles? Nossa, muito. Gera um impacto violento, gente, absurdo. E assim, o adolescente, ele tá mais fragilizado emocionalmente, até por conta de, vamos pensar aí em 2 anos de pandemia, né? Que era para eles estarem vivendo
experiências reais e a pandemia obrigou eles a ter isso de alguma forma. Foi ceifado da vida deles. Né? Então, assim, o que o outro pensa, para o adolescente estar formando a identidade dele, lembra que eu falei inicialmente que ele não tem voz? Que ele é invalidado? Sim. Então, ele é inseguro, porque eu não tenho voz, então desenvolve essa insegurança. Afinal de contas, o que eu digo não tem força, não tem peso. Então, eu me sinto inseguro em falar, em me posicionar. A insegurança fragiliza. Essa fragilidade faz com que o adolescente receba de uma forma extremamente impactante. Eu tive uma paciente que ela teve Ela cortou os pulsos porque uma pessoa no Instagram chamou ela de gorda. Né? Então, assim, olha que grave isso. Então, é muito... Isso, assim, não foi um único paciente que aconteceu isso. Tá? Então, é muito comum, eu recebo muito paciente que chega a se mutilar por conta dessa reação do outro nas redes sociais. O ser humano hoje, ele tá mais fragilizado. Por quê? Antigamente, para você guerrear, você tinha que ir lá frente a frente, então você pensava 2 vezes em ir lá no clã provocar o outro, né? Sim. Porque afinal de contas ia arder na pele. Hoje não, hoje você pode fazer isso no conforto da sua casa. Muitas vezes anônimo, né? Exatamente. E aí você fica, você não tem como você se defender a maioria das vezes. Entende? Então, outro ponto também é que o que se posta no Instagram tá longe de ser real e o adolescente não sabe disso. Ele tá construindo a identidade dele, então ele não sabe que aquilo não é real. Né? Eu vejo no Instagram uma pessoa postou lá uma foto linda, abraçada com o namorado, mas eu sei que o relacionamento tá pra acabar. Ou que existe uma traição. Então não é real. A maioria das vezes as pessoas colocam no Instagram o que elas querem mostrar e não o que realmente acontece na vida delas. E isso para o adolescente avassalador, porque ele não tem essa força, essa segurança em si, ele não está fortalecido, ele não tem a identidade dele ainda construída. Então ele chega muito fragilizado. E quem contribui muito para fragilização né, a pessoa trava a língua, mas quem contribui muito a maioria das vezes é a família. Por quê? Né? A família, a mãe, é muito comum, a mãe fala assim, eu com a sua idade, eu com 15 anos pegava o ônibus, atravessava a rua, pegava a balsa e atravessava, pegava os índios no arco e flecha, dava 3 cambalhotas pra chegar no trabalho, e você nem trabalha, você só estuda e você tira nota baixa. Isso tudo num pé só. Eu vi várias, né? Minha mãe e minha avó falando tudo isso. Não, porque na minha época eu fazia. Eu escuto muito dos pais, né? Nossa, doutora, na minha época eu trabalhava, ela não lava uma louça em casa. Mas aí eu pergunto, tá, mas o que você fez para que existisse uma rotina de que ela tinha como parte dessa rotina lavar a louça? Eu trabalho, eu tô ocupada, eu falo pra ela fazer, é o mínimo que ela tem que fazer. Mas o indivíduo tem que aprender. Ele tem que ser, a criança e o adolescente, ele tem que receber um direcionamento. Ele tá com personalidade de informação. Ele não vai falar, nossa, tô super feliz, quero ir lá lavar a louça. Gente, nem eu vou feliz lavar a louça. Por que o adolescente vai? Então, Exato. Dentro de casa já tem essa cobrança. Né? Dentro de casa já se espera que o adolescente seja o máximo. Porque o pai, ele quer mostrar no Instagram que o filho é o máximo, que ele tirou notas boas. Ele quer postar no Instagram o boletim do filho. E não o que ele sentiu para ele conseguir tirar aquela nota. Esse é o problema. Não tem diálogo dentro das casas. Caraca. E conta aí pra nós, como é que é orientar pai pra você? Porque pra mim, sempre é uma pedrinha no sapato. Eu tenho vontade de acabar com a vida dele. Gente, brincadeira. Pais, cadê? Eu nem sei qual que é a minha câmera. Pais, eu amo vocês sabem disso. Mas eu tenho vontade de matá-los às vezes.
acabar com a vida deles. Mas assim, por quê, né? Por que é tão difícil? Porque eles vêm com as crenças deles, né? Sim, As histórias exato. deles. Olha Então, só. a mãe dele falou que eles não podiam falar na mesa. Uhum. E o filho fala, porque não é resposta? Pelo amor de Deus, gente. É matar o filho. Então, o que acontece? Existe uma dificuldade muito grande na comunicação, porque nem o adulto se coloca no lugar do adolescente, e obviamente o adolescente vai ter dificuldade de se colocar no lugar do adulto. Uhum. Mas quem é o indivíduo que está em construção aqui? É o adulto ou é o adolescente? Adolescente, né, Exatamente. gente? Então, assim, quem que tem que entender aquela pessoa para se comunicar melhor com ela? É você ou sua irmã? Sou eu ou os meus filhos? Entende? Uhum. Perfeito. Então, se eu não coloquei uma rotina dentro da minha casa, em que cada um tem uma tarefa, e que isso vai ser constante, não adianta que eu não vou chegar lá e a louça vai estar lavada. Porque a minha filha olha e fala, ai, minha mamãe tá lá gravando um podcast, nossa, vou lavar a louça bem feliz para ela ficar contente. Gente, não vai acontecer. Não vai acontecer. Então, os pais esperam as coisas, mas eles não falam, porque os pais estão muito ocupados. Os pais chegam em casa, eles estão cansados, eles ficam no celular também. E aí reclama que o filho tá no celular. Nossa, doutora, ele só fica no celular. Uma vez eu falei pra mãe, porque a paciente se queixou que a mãe não conversava com ele, né? E aí eu perguntei pra mãe, vê o seu tempo de uso. Ela tinha um iPhone e eu perguntei, vê pra mim, que ela se queixou que o filho só ficava no quarto no celular. Vê pra mim seu tempo de uso. Sabe quanto tempo essa mãe ficava no celular? Quanto? 8 horas e 50 minutos. Aí era a média semanal. Olha, horário média. comercial. No celular. Tem noção? Meu Deus, é uma jornada de trabalho. É uma No jornada de celular. trabalho. É uma jornada de trabalho. Ela era Uhum. empreendedora no celular? Se fosse, tava justificado aí, né? Não era. Caraca, velho. Não era. Uhum. Então, gente, entendeu? Então, Sim, aí sim. pensa um pai ir lá, vai lá, paga a tua sessão pra ouvir isso. Como que é lidar com... Legal. Sabe por que é legal essa pergunta? Porque aí entendeu o lado empreendedor. Você não pode falar tudo pro pai do paciente. Você perde o paciente, é ele que paga a tua sessão. Então, naquele momento, você tem que também ter uma habilidade com as palavras para dizer o que precisa ser dito de uma maneira em que ele não se sinta atacado. Entendi. É porque assim... Isso a gente não aprende na faculdade, viu, gente? Hashtag não aprendi na faculdade. Não. A gente não aprende. Não É aprende. manejo, né? Você tem que É. acolher aquele pai. Nossa, eu entendo. Nossa, também Uhum. sei. Nossa, meus filhos também sinto a mesma coisa. É quase uma jornada dupla que você faz, né? Nossa. E aí que ele se sentiu acolhido, abraçadinho, eu falo, então, mas ó, o que você acha, gente? Olha que maravilhoso. Exatamente. Você não deixa de dar um recado, é porque Não, no de momento modo não tá maduro de como receber aquilo. Isso. Então você tem o jeito certo. Sim, digamos, aí no entre final aspas. eles me amam, mas eu amo eles também. Gente, eu amo vocês. Se eles estão com você até hoje, né, Ruby? Sim. E porque você dá indicam, né? resultado, Então né? Mas gente, tem que falar, né? Mas tem que saber falar, senão você perde o paciente. E aí a gente, um escritório vazio, né? Não tem. Você pode fazer o quê da vida? Exatamente. Maravilhoso, maravilhoso. Mas me fala uma coisa que sempre pairou, assim, até o Fumaça aqui, gente, que é o rapaz que tá atendendo ele super bem aqui. Beijo, da Fumaça. estúdio. Super gente boa. Ele fez essa pergunta que eu achei mega interessante, né? Até que idade é considerado a adolescência? Assim, a gente considera aquele indivíduo como um adolescente. Então, eu vou falar a resposta que é pautada no ECA, né? Que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, de 12 a 18 anos. Na prática, é bem diferente, mas porque eu volto a dizer que eu tenho adolescentes com 20, 21, 22 anos de idade. Então, pelo ECA, 18 anos. Na prática, depende. Depende Até de quem 40. tá me perguntando. Acontece. Tem adolescente de 40, gente. É raro, mas acontece. Tem. Uhum.
Sei bem como é isso, ter um adolescente em casa. De 40. Você tá controlando o horário, Renan? Tô aqui Já de é pra olho. acabar, Tô gente? de Eu quero volta, ficar aqui tô até de amanhã. volta. Acabar. saber É que disso. eu acho que ele tá pensando se a gente dá mais corda pra esse tema, se a gente entra um pouco mais na tua vida ou se a gente passa pros quadros, não é? Nossa, eu me senti naquele filme Porta do Netflix que 1, você 2 ou escolhe 3, a qual árvore que de você quer decisão. Meu Nossa, Deus. gente, no Silvio Santos tinha. Olha eu, bem tiazinha. No Silvio Santos tinha aquela porta que você falava porta 1, porta 2, A porta porta dos 3. desesperados? Não. Não, no Silvio Santos. Silvio Santos Silvio é Santos, bom, hein? Não era gente, é Silvio da mesma Santos? época, vamos lá. Pelo amor de Deus. Em nome do amor. Não, essa eu nem sei, Renan. Simone adorou. Eu amei mesmo. A canequinha do NeuraCast. Empresas, por favor, né? Vocês poderiam estar aqui. Verdade, Moças, né? super. Arrumar. Tem também alguns petisquinhos, se você quiser. Quer tá? petisco? Não, obrigada, gente. Tá, eu vou dar uma esticadinha então no assunto, porque eu gosto, porque eu também atendo adolescente. E aí eu tô perguntando coisas que pra mim são bem polêmicas, assim, né? Eu lido com elas diariamente. E você tá falando dos pais, do manejo, que tem que acolher também os pais, só não o adolescente, né? Isso é bem importante. Mas você já se sentiu em algum momento como se os pais achassem que você é algum tipo de milagreira? Tipo, eles não querem seguir as tuas orientações, mas eles querem um resultado. Eles gostam de você como profissional. Mas eles não querem fazer nada. Isso. Eu vou continuar levando meu filho até ele melhorar, mas eu não Isso. vou fazer nada. Já aconteceu? Todos os dias. Que bom. Assim, eu me Todos sinto- os dias isso Hum. acontece. Eles eles terceirizam, na verdade, Uhum. né, o papel que era deles para nós profissionais. Então a gente tem que ter um manejo também, Boa. porque o paciente ele cria um vínculo forte com você, Uhum. de modo em que ele confia apenas em você e não nos pais. Olha que legal. Uhum. E aí você tem que ter todo um trabalho, né, de dessensibilização ali, calma. O que é dessensibilização? Só um parênteses, pra quem tá ouvindo a gente. Falando de uma forma bem, assim, né, pra não esticar no tema, é você tirar o seu sentimento, tirar aquele vínculo, né, aquela emoção, entender o propósito real da coisa. Só pra ficar fácil. Tá bom. Entendeu? Então, é isso que acontece. Aí eu tenho que... eu recebo WhatsApp, mensagem de WhatsApp. Olha, você precisa conversar com fulano de tal, porque, adivinha, ele aprontou o final de semana de novo, parece que não tá resolvendo. Porque ele fez de novo aquela coisa lá. E aí, o que acontece é que eu ponho cada um no seu devido lugar. Ai, nossa, sério, aconteceu isso mesmo? Poxa vida, sem dúvida alguma eu vou conversar na nossa sessão. Uhum. Mas aquilo que nós conversamos, você conseguiu fazer? Uhum. Eu devolvo com outra pergunta. Ai, não, você sabe que é difícil. Não, é difícil sim, eu entendo. Mas vamos trabalhando juntos, que logo, logo, se Deus quiser, a gente tá comemorando. Uhum. Maravilhoso. Entendeu? Então, ela entender que eu faço parte de um trabalho e não que eu sou a responsável por ele. Perfeito. É o que eu queria ouvir. Muito bom. Muito bom, gente. E como que você conseguiu aprender como que você vê, assim, quais são as competências necessárias para um psicólogo que atende adolescentes, tá? Uhum. Que a gente tá conversando aqui, para não cair nesse jogo dos pais, para ser uma pessoa que consegue ele liderar essa situação para que o paciente atenda as queixas dele, né? Porque o nosso foco é no paciente, melhorar aquela funcionalidade na relação entre pai e mãe. Quais competências você acha que você aprendeu ao longo dos anos para que isso desse certo, sabe? Porque eu fico vendo você no meio desse fogo cruzado, tem que ser muito hábil, não é? Eu sempre digo isso pra vida, tá? É uma frase que tem, inclusive, na minha sala de atendimento, um quadro. Já tenho a frase dela. Eu tenho no uma nosso frase. Quadro, 2 frases. Ih, então eu vou falar. Mas você está onde você se coloca. Então eu preciso me colocar numa posição de direcionadora. Eu não sou responsável por aquilo que está acontecendo. Eu sou uma treinadora de funções ali. Então, cada um tem a sua, né? Então, principalmente para os pais, eles entendem o que eles estão fazendo ali. Na entrevista inicial, eu já passo isso.
O meu papel aqui é promover uma excelência, desenvolvimento emocional do seu filho e contribuir para o vínculo e a relação de vocês se tornarem funcional e eficaz. Então, eu sempre falo isso, que o meu papel é esse, é de direcionar, é de coaching, pelo amor de Deus, né? Ali dentro do espaço terapêutico. Sem o sentido pejorativo da palavra. Isso. Então, você tem que ser proativo, você tem que ser reativo também, e você principalmente precisa saber qual é o seu lugar. O problema do psicólogo é que, como vem diferentes personalidades, diferentes histórias, diferentes, personalidades, né? O que é importante é você entender qual é o seu papel ali. O que eu estou fazendo ali. Essa consciência. Então, você está onde você se coloca. Se eu deixar a mãe ficar me mandando mensagem de WhatsApp dizendo que o filho aprontou e que eu preciso resolver, e se eu entender que o meu papel é esse, eu tô perdida. Eu viro mãe de adolescentes de outras mães. E essa é uma neura clássica de psicólogo. A gente cai, às vezes, naquela de querer atender as expectativas. Isso. E não é bem isso, né? É dar aquilo que é necessário, aquilo que é condizente com o seu papel. Exato. E não satisfazer as expectativas, né? Isso aí pode ser um grande veneno na nossa profissão. É porque você não sabe qual é o seu papel, por isso você tem que saber. Você está onde você se coloca. Eu levo isso muito pra vida. Eu preciso saber qual é o meu papel nesse momento aqui. Então, é isso que eu preciso ter e que eu uso todos os dias para conseguir lidar bem com as... Imagina, psicólogo de adolescente é fogueira atrás de fogueira. Todo dia tem uma fogueira para pagar. Teve crise aí, imagina. É assim a vida. Isso não tá em nenhum livro, né? Não, gente. Não. Era Natal, Ano Novo, férias, e recentemente eu viajei. Tô lá na praia, meu WhatsApp, tô com crise. Aí eu tenho que entender qual é a crise daquele paciente. Se realmente precisa da minha intervenção, ou se há uma dependência que ele precisa entender que não pode acontecer e que ele vai resolver. Então, eu tenho que saber qual é o meu papel. Você entendeu? Da importância de você estar onde você se coloca. Eu preciso saber qual é a minha posição ali naquele momento. Se eu preciso realmente dar aquele suporte ou se eu preciso tomar a minha cerveja olhando o mar. Entendeu? No caso. Então, é isso que a gente precisa, sabe? Se não, gente, pelo amor de Deus, quem estiver começando agora vira refém de paciente. Você vira refém. Se você não souber qual é o seu papel, você vira refém. Caraca. Perfeito, Simone. Simone, eu vou te comentar assim, que eu não gosto de jogar dados sem ter essa validação, mas eu vou citar um exemplo de uma auxiliar de necrópsia que foi no podcast, conhecido que ele trabalha com profissionais, geralmente os entrevistados dele são anônimos, tal, tô dando pistas pra vocês já sabem o nome do podcast, que é maravilhoso, sou super fã dele. E essa moça, ela comentou que todos os corpos que chegavam dela, uma vez por dia, no meio deles tinha um adolescente que tinha se matado. O que você está percebendo nos adolescentes que você atende? Se tem algo ligado a isso, na questão de suicídio? O que você vivencia no seu consultório ligado ao tema de suicídio? É uma situação que é bem presente, né? Eu nunca perdi um paciente, né? Temo muito, acho que é o medo. Neura! Mais uma neura. Que é perder um paciente para doença, né? Sim. Então, eu tenho muito medo, por isso que eu sempre busco estudar mais, porque eu acho que não tá sendo bom o suficiente, porque eu tenho muito medo, morro de medo de perder um paciente. Mas eu lido com isso o tempo todo. Por isso que, assim, eu estou viajando e eu tô com o celular. Eu não fico longe do meu celular, porque existe risco eminente de um paciente meu chegar a cometer o suicídio. Então, tentativas inúmeras, quase toda semana tem, né? Então, os pensamentos de morte são recorrentes,
frequentes e reais. Quais são, geralmente? Se fosse colocar, assim, alguns que você se lembra. Não vai fazer diferença. Pra que eu tô vivendo? Não faz diferença nenhuma. O que eu faço na sociedade? Pra que eu existo? Pensamentos nesse sentido, né? Infelizmente, chega muito pra mim, um amigo da escola que cometeu suicídio, um primo, então nunca aconteceu, né, de um paciente meu, alguém muito próximo, mas é uma situação que as estatísticas comprovam, né? A pandemia foi um gatilho absurdo para que eclodisse aí já o que já estava ruim, né? A falta de comunicação dentro das famílias, a maioria, se você for pesquisar, a maioria dos casos de suicídio, os pais, a pessoa que infelizmente chegou a esse ponto, ela não tinha nenhum suporte terapêutico. Os pais nem tinham conhecimento que o indivíduo tinha uma depressão, né? Não fazia ideia do que tinha acontecido. Tem um caso que um adolescente de 17 anos, ele foi pra festa de aniversário da amiga, dançou a noite inteira, ficou com todo mundo, curtiu a festa. Uma paciente minha estava nessa festa, era amiga desse rapaz. Terminou a festa, ele foi pra casa, ele chegou em casa, ele chegou de madrugada, a festa ele dançou, tem a filmagem, ele dançou, ele curtiu. Era uma festa de 15 anos. E ele pulou do 24º andar. Depois da festa. Os pais não tinham ideia do porquê que ele tinha feito isso. Então, aí você vai vendo, depois foram procurar no computador, informações, aí descobriram que já havia uma depressão aí de pelo menos um ano e meio. Um processo depressivo com as pesquisas dele no Google. Os pais nem no Google tinham, nem no computador do filho, né? Tinham acesso ao que ele procurava no Google, nem tinha ideia. Então, é o que mais acontece, assim, a maioria das pessoas que chegam nesse nível, né, de dor, que a dor é tão profunda que ele quer acabar com ela, eles não têm nenhum tipo de suporte. Por isso que é importante aquilo que você falou do adolescente ser ouvido, né? Isso. Muitas vezes numa conversa simples dentro de casa, de oi, você dormiu bem, você está bem, você já consegue tirar algumas coisas dali, perceber o teu filho, porque depressão, esse tipo de pensamento não tá escrito na cara da pessoa. Às vezes a cara dela tá ok, né? Ela tá indo pro futebol, ela tá indo pra aula, mas lá dentro a máquina tá girando, né? E ninguém pergunta pra ela. Exato. E a validação começa dentro de casa. A validação, ela começa dentro de casa. Então, se você tem o adolescente, ele tá ali, ele tá muito... Você tem que conhecer o teu filho, aquele adolescente que você convive. Você sabe que o comportamento tá diferente, você tem que, entender que acendeu uma luzinha amarela, né? Mas ele sempre foi quieto, então você tem que buscar. Buscar a comunicação com esse que é quieto. Principalmente esse que é mais quieto. Então, o que acontece é essa invalidação. E para os pais que estão vendo a gente agora, você conseguiria explicar com suas palavras o que é validar? Validar é ouvir. Ouvir sem julgamento. Sem conceito pré-determinado. Sem já colocar uma classificação daquilo que você está ouvindo baseado naquilo que você viveu. Entende? Então, ouvir sem julgamento. Sem você pensar com a sua cabeça. Entende? Hoje o adolescente, ele se queixa. Aconteceu uma coisa muito interessante com a minha filha, então eu posso contar de uma forma mais... Minha filha... a gente tava indo fazer um passeio. A gente tava fazendo um passeio e a minha filha virou pra mim
E aí a gente começou a falar de metas de 2023, né? Tava no finzinho do ano. A gente ficou, o que a gente... E aí? Nossa, eu falei, preciso dedicar a minha saúde física, né? Preciso fazer um treino aí que tá difícil. Preciso treinar. E aí coloquei algumas metas. E aí meu filho falou, eu preciso me dedicar mais ao esporte que eu pratico. A minha filha, que é atleta profissional, então o esporte faz parte da vida dela e tudo mais. Ela virou pra mim e falou, eu só quero... o que eu queria muito, que era entrar pra equipe principal, eu entrei esse ano, então eu não tenho meta. Falei, não, você não tem nenhuma meta pra 2023? Só existo mesmo. A vontade que eu tinha, naquele momento, era falar, você tá louca, garota? Você tá... Olha o que você tá falando, você tem casa, você tem o teu quarto. Eu dividia meu quarto com mais 2 irmãs, você tem seu quarto, você tem seus amigos, você tem tudo, você tem celular, você estuda em escola particular e você tá falando que você só existe? Vai tomar... Nossa! Gente, eu queria matar ela naquele momento, porque eu pensei através do meu julgamento. Poxa, eu com a idade dela, eu trabalhava. Eu estudava de manhã e trabalhava à noite. Chegava 10 horas da noite, dividia o quarto com as irmãs, então se tinha uma querendo ficar acordada, a gente que lutasse aí, porque, entendeu? Não tinha roupas, nada ali de acordo com a vontade, né? Com a minha vontade, o que sobrava da minha irmã mais velha cabia em mim, e olha lá, se não coubesse, tava ferrada. Então, eu pensei ali naquele momento com o meu julgamento, se eu tivesse... Segundo sua cabeça. Né? Exatamente. Então, ali, a vontade que me deu de imediato foi, você tá louca, garota? Você tem uma vida maravilhosa, tá falando que vai existir, eu tô dando na tua cara, você vai existir um tapa na tua cara. Então, a vontade que eu tinha naquele ímpeto do meu julgamento era esse. Mas aí eu falei, opa, respirei, entendi que eu precisava ouvir com aquilo, com o conceito dela. Filha, mas o que acontece, assim? Por que você acha que você tem que só existir? Não tá legal? Não, acho que minha vida é muito chata, não é legal. Eu queria socar a cara dela. Não adiantou Nossa! muito. Aí eu, sei. É muito chata a sua vida? Filha, mas olha que bacana. Você conseguiu atingir o objetivo de treinar. Ano que vem aos novos desafios da equipe. Vamos colocar nas metas de 2023... ter bons resultados, pegar pódio. Pode ser mesmo. Eu falei, então, vamos pensar em pegar pódio? Pode ser uma meta. Treinar um pouco melhor. Em que o seu treino não tá tão bom? Aí ela começou a falar, eu acho que preciso fazer determinado exercício. Vamos colocar isso como meta. E na escola? O que você acha? Você tá no ensino médio. Eu acho que é legal, a vontade que eu tinha de falar, se você for mal na escola, eu arranco o seu pescoço, garoto. Mas eu não podia fazer aquilo, porque é o meu julgamento e não aquilo que ela tá sentindo. Então eu sei que tô me estendendo na resposta, mas é sobre isso, assim. Ouvir a partir do outro e não ouvir com o meu julgamento. No final deu tudo certo, a gente teve uma conversa super produtiva e não matei ela, não enforquei, né? Deu tudo certo. Eu entendi que pra ela aquilo não fazia muito sentido, ela não valorizava como eu valorizo a vida que ela tem, porque eu sempre dei aquilo pra ela. Então é normal pra ela ter aquilo. E pra mim é que eu olho e falo, poxa, olha a vida que a minha filha tem, né? Mas ela nasceu, ela viveu aquilo desde que ela nasceu, então pra ela é normal, então é difícil ela validar aquilo que é importante pra mim, porque é a vida dela e não a minha. Caraca. É isso. Você sabe que você me lembrou muito, antes da gente ir pros quadros, eu queria fazer um comentário que achei muito legal, que você conhece a validação assim como ninguém, falou de uma perspectiva que eu nunca tinha visto. Dentro da terapia do esquema emocional, a gente tem o Leary, que é um pesquisador que criou os esquemas emocionais, que não tem nada a ver com o Jeffrey Young, que a gente comentou no episódio 0, tá? Uhum. E ele fala sobre os 5 passos da validação emocional. Uhum. Claro que um dos primeiros passos é a validação, né, do paciente. Ele fala que validar não é você concordar com o que a pessoa está te trazendo, mas você já entende que por ela sentir aquilo, por ser uma reação fisiológica da natureza, já é válido. Uhum. O que ela está te trazendo em termos de emoção é real. Às vezes o pensamento dela está distorcido em relação à realidade.
Porém, a emoção é real, ela tá ali sendo ativada pelo pensamento, tá acontecendo junto, né? Uhum. As coisas. E eu achei muito legal, e você trouxe de outra forma que também realiza a validação. É a mesma, eu acho que é a mesma coisa, na verdade. Porque você tá enxergando a partir daquele olhar, né? E é válido. Eu acho que a gente tá falando a mesma É super coisa. válido. E é sobre isso. Isso. Ah, olha só que legal, Que né? legal. Eu adoro ficar integrando aqui, porque eu fico na minha cabeça vendo vocês falando, e eu gosto muito da linha de vocês. E na minha linha teórica, a gente falaria assim, essa pessoa pode até estar fantasiando uma certa realidade, mas para ela, aquilo é uma realidade. Então isso é o validar, né? A Olha, gente sensacional. vai olhar Legal. aquilo Mas que pra o outro ela tá é uma falando. realidade. Porque E o que é real ponto. pra ele não é real pra mim. Exato. Nós estamos vivendo o mesmo momento, estamos todos aqui no mesmo local, fazendo a mesma coisa praticamente, né? Só que a minha realidade é uma, Uhum. eu estou sendo entrevistada, né? A realidade da Jéssica é outra, como entrevistadora, a sua realidade, Renan, é outra. Então, é enxergar a partir do outro. Que interessante isso, né? Nós estamos vivendo a mesma coisa, por perspectivas diferentes e realidades diferentes. Exato. Maravilhoso. Uhum. Maravilhoso. Agora vamos pro primeiro quadro, Jéssica? Tô com medo. Bom, gente, olha, nosso editor Júlio. Amamos o Júlio. De repente, tcharam! Todas as peças, objetos maravilhosos. Como funciona aqui, tá, gente? Que medo. Cada objeto desse aqui é um objeto transicional, certo? Ele vai fazer a transição. É transacional ou transicional? Pelo amor de Deus. Tem como dar um Google, Fumar? Só pra não cometer esse mico. Tá, então, resumindo, são dois objeto transacional ou transicional na psicologia. Eu acho que é transicional, né? Acho que Que será? se a gente De for De transição, ver né? de transição, né? De transacional é transação. Transicional é de objeto, transição. escreve assim, tipo, objeto transicional na Transicional, psicologia. Olha lá, viu? Já apareceu. Apareceu que é objeto gente, transição. língua portuguesa. Vai falar, nossa, transacional. É o objeto das Transicional. transações, né? Transição. É ele, arrasou. Arrasou, obrigado, Fumaça. Tcharam, gente, voltamos aqui. Não, eu olhei errado. Tcharam, voltamos aqui, ó, de repente nosso editor maravilhoso, Júlio, apareceu por mágica, né, por fantasia, como diz a Jéssica. Todos os objetos aqui que correspondem, cada objeto a um quadro, tá? Meu Deus. Esse a gente chama, né, pra ter a ver com a psicologia, objeto transicional. Por quê? Porque ele vai ser o objeto que vai fazer a transição pro nosso quadro. Olha que incrível. Então você não sabe, é aleatório. Olha que legal. Você vai escolher um objeto, vai levar pro quadro, a gente não sabe nem nós o que vai vir. Deus me livre, gente. Alguém me salva? Tem alguém que pode me salvar aqui? Se você quer salvar a Simone, curta e compartilha esse link aqui. Pelo amor de Deus, gente, me salva, por Se favor. você invadiu a fazenda dela no Coinmaster, Eu nem sei o que é isso. então, olha só aqui, amiga, a gente tem esse bonequinho lindo aqui, ó, com o olhinho brilhando, é o emoji, tem um coraçãozinho. Qual que é o objeto que você Gente, escolhe aqui, Simone? Pelo amor de Deus, eu não sei o que é. Deixa o lado adolescente, espontâneo, Vamos lá. Não queria influenciar, mas... já influenciando. Interessante, né? Ai, meu Deus. Eu tô com medo do que cada coisa significa. Tentando entender, mas não tá fazendo Não muito vai sentido. entender porque é bem criativo. Não. Ih, tá. Rivotril. Aê! eu sou liadinho! Olha, o Rivotril gigante, né? Esse é o quadro O que é terapia pra você, Simone? Eu quero saber, a gente quer saber, né, Gé? Sim, queremos saber. Então, o que é terapia pra você, Simone? Terapia é descoberta. É transformação, é renovação. É fundamental. É conhecimento. É leveza, sabe? É você se encontrar mesmo. Terapia é isso pra mim. Arrasou. Ai, meu Deus. Já que medo. diria Bob Marley, você pode fugir.
Você não pode fugir de você mesmo. Né? Tá que nem aquele meme da dançarina lá no palco. Disserte sobre o tratado, né, da globalização. De acordo com o Tratado de Kyoto. Deus me livre, gente. Já não vem com pergunta difícil pra mim, não. É o quadro Choneura. Choneura. Eu não sei se vocês, quem tá em casa, está lembrado, há muitos anos atrás, tinha uma propaganda de uma mulher obcecada por limpar a casa dela. Até que um dia ela conheceu aquele produto lindo e maravilhoso de limpeza. Ela falou, Choneura. Certo. Então, em homenagem a essa propaganda incrível dos anos 90, a gente resolveu te perguntar. Já falou de várias neuras aqui, mas tem uma neura, assim, em você que é central, que é cabalística, assim, que... Meu Deus, que neura ferrada, nunca consegui resolver isso. Se você pudesse limpar com um produto de beleza, de limpeza dos anos 90, você usaria? Você usaria ela? Ai, a minha principal neura é querer ser perfeita, meu. Nossa, Fale mais sobre Eu quero isso. ser perfeita, eu quero ser boa mãe, boa profissional, boa amiga, eu quero ser perfeita. Então é muito complicado porque a gente não atinge isso, né? Então, a minha maior neura é que eu quero atingir. Eu sei que perfeição é complicado, mas perto tem como? Então é a minha principal. Choneura, né? Pelo amor de Deus, ninguém é perfeito, não, gente. Choneura. Incrível. Mas você conseguiria apertar o botão do dane-se pra esse perfeccionismo? Ai, dane-se perfeccionismo, não? Não. Caracas. Não apertaria. Eu me preocupo bastante em atingir o meu melhor a cada dia. E me parece que eu busco o melhor, né? Então, por exemplo, eu queria muito fazer uma especialização na USP. Então, eu falei, não, depois que eu fizer, eu vou sossegar. Não sosseguei. Fez outra. Fiz outra. E vou fazer a próxima agora. Então, nunca... hoje eu entendo que é uma busca constante. E isso vai ser. Então, mas falar dane-se não consigo. Não consigo falar dane-se pra isso. O que a gente fala das neuras aqui, até a gente fez esse quadro no outro episódio, é que as neuras, elas nos servem, né? Então, é uma neura, me incomoda, mas aquilo me move. Isso. Seja pra me proteger, seja pra me melhorar, seja pra me preparar. Então, serve. Só não pode tomar conta da vida inteira, né? Tem que ter uma medidinha ali. É isso aí, exatamente, já. Existe, né? Foi muito discutido no congresso, que foi esse ano, o ano passado, de terapia do esquema, a respeito tanto do autocriticismo funcional, quanto do perfeccionismo funcional. O inverso é o autocriticismo disfuncional e perfeccionismo idem. Né? Então, assim, até quando você vai querer ser perfeito e moldar uma imagem antinatural, sabe? Até quanto você está disposto a pagar por isso? Porque não existe a perfeição, né? A perfeição é um construto que... Mas assim, é uma neura. Então, assim, eu tenho essa consciência que eu busco isso. Então, quando eu sou amiga, eu quero ser a melhor amiga. Quando eu sou mãe, eu quero ser a melhor mãe. Quando eu sou profissional, eu quero ser a melhor. Eu quero que os meus pacientes gostem muito do meu trabalho. Então, quando eu pego no volante, eu quero ser a melhor motorista. Então, eu tenho muito isso. Mas eu sei que eu venho de uma família de 6 irmãos. Então, essa competitividade vem aí já dessa história, né, de vida. Então, eu tenho essa consciência. Então, eu não sou refém dessa neura. Acho que isso que é mais importante. Isso. Você não pode ser refém. Você sabe que ela existe e ok, mas você não pode ser refém da neura. Entendeu? Perfeito. Maravilhoso, maravilhoso. Agora você escolhe mais um objeto. O último. Seja feliz. Ai, ótimo. Ela foi bem feliz. Foi bem feliz, realmente, gente. Esse eu lembro, hein? Eu gosto desse. O nome desse quadro é Se Não É Freud, É Quem? Quem é o cara que você estudou, que te inspira, que você gosta, que você carrega aí nos seus dias como psicóloga? Ai, gente, como uma boa TCC que sou, quem que vocês acham que é? Beck. Yes! Ele mesmo, né? Ele é a minha referência, ele é humano, né? O legado dele é esse, né?
Tudo começou com um experimento, com ele acolhendo a mãe num estado depressivo. Então, essa forma humana que ele teve, que ele trouxe para nós, é o que eu tenho de referência para a vida. Eu volto a dizer que, ainda que eu usei a frase do meu querido Jung, que eu tenho também, meu Deus, né, uma baita de uma referência, sem dúvida alguma, mas eu vejo ele como essa busca pela melhora, pelo bem-estar do indivíduo. Então, Ironbeck. Legal, eu gostei que você falou bem do lado humano e não do lado técnico, que é bem o que a gente tem falado muito aqui, né? É sensacional, valeu. Por isso que essa lindeza que a gente trouxe ela aqui hoje, Perfeito. você ia falar, eu te cortei. Não, eu acho que para quem tá ouvindo a gente, acho que o mais importante é você, claro que você tem que buscar técnica, conhecimento, né, isso é fundamental, é um dos fundamentos para que você seja um bom profissional. Mas, gente, sejam humanos, acima de tudo. Uma vez eu tava com uma paciente recém-formada em psicologia, ela tava em crise, porque ela tava nessa. Não sei o suficiente, preciso estudar mais, e eu tô ali na frente do paciente, e eu já sei várias técnicas. Eu falei pra ela, calma, você tem a técnica, domine ela, mas não deixa ela dominar você. Você é você antes de qualquer coisa. Dela, é verdade, tá bom. Tranquilizou. Mas a gente tem que estar lembrando disso diariamente, né? Super. Com certeza, Jé, com certeza. Me bateu uma curiosidade aqui, antes da gente ir pro quadro final, que é o bate-paintball. Você já vai entender, tá, gente? Que tem, no programa da Marília Gabriela tem o bate-bola. Aqui a gente tem o bate-paintball. Ah, entendi. Mais É agressivo. hardcore. Ai, que medo, gente. Tô morrendo de medo de vocês. Não, Sou não boazinha. precisa. Eu queria só tirar na verdade, pedir uma coisinha pra você, né? A gente sabe que vai ter muito estudante de psicologia que tá nesse momento escutando ou assistindo o nosso podcast, tá? Que conselho você daria pra esse estudante que tá acabando de sair da faculdade e ainda tá inseguro com clinicar, mas quer clinicar? Clínica. Busca. Eu tenho uma estagiária de psicologia, se formou agora, e eu falei isso essa semana pra ela, que ela tá morrendo de medo, e ela falou, eu saí da faculdade e eu tenho a sensação de que eu não sei. Eu falei, que bom que você tem essa sensação de que você não sabe nada. E eu vou te dizer que esse ano eu completo 20 anos de formada, e eu tenho a sensação de que eu não sei ainda, entende? Então, o que eu falo. Tá tudo bem aí? Inclusive, essa semana eu falei pra minha estagiária, né? Ela se formou em psicologia. E aí ela tá, assim, com aquela sensação de que não sabe nada, né? E aí eu falei pra ela, eu tenho 20 anos de formada e eu tenho até hoje a sensação de que eu não sei nada, né? Então, e eu espero que você continue assim, com essa sensação de que você não tem nada. Mas vai com medo mesmo. Busca uma supervisão competente, uma supervisão que te... Isso é importante, né? Que você entenda que vai poder... Que vai te trazer uma segurança para você atender o seu paciente. Isso é fundamental. Eu fiz supervisão por 2 anos. Né? Todos os meus primeiros pacientes aí, ao longo desses 2 anos de carreira, eu fiz, e depois eu fiz supervisão em grupo, mais um pouquinho, e aí eu me senti um pouco mais segura, e aí sim eu comecei a andar sozinha. Mas não pare, não fique buscando, né, a hora ideal, não, eu vou fazer uma pós, faça sim. Dá pra fazer tudo, se organizar, todo mundo fica feliz. Busca atender, já começar a clinicar sim, faz uma pós-graduação à noite e faça uma boa supervisão. Mas não fique esperando o momento certo. Pra Entendeu? atender, né? Não espere o momento certo. Vai, eu me formei em dezembro, em abril eu abri minha clínica. Caraca. Então, e eu tenho ela até hoje. Então, vai com medo mesmo. Entendeu? Tenha a consciência de que você ainda não tá pronto e que você precisa de um mentor ali.
na linha na abordagem terapêutica que você quer seguir, né? Faça uma pós-graduação, aí um curso de formação para isso e manda ver, continua. Uma vez eu ouvi dizer que coragem não é deixar de sentir medo, né? É ir com medo mesmo. Isso, com medo mesmo. Incrível, podia até fechar com essa Não, isso aí vai pro canal de shots. Shots adoro. curto. A gente vai fazer uma brincadeira final com você, né? Ai, Deus. O Renan apelidou carinhosamente de bate-paintball. Bate-paintball. Porque tinha nesse programa o bate-bola, né? Que é onde ela falava uma palavra e a pessoa respondia com a primeira palavra que vinha à cabeça. Jesus! Mas eu acho bem legal lembrar que quem criou isso foi o Jung, cara. O Jung, ele fazia um estudo com os pacientes dele para identificar complexos. Então, ele falava uma palavra para a pessoa e aí ele cronometrava o tempo que ela demorava para responder e anotava a resposta. Depois, ele ia analisar o tempo que ela demorava e a resposta. E ele descobria que as palavras onde o paciente demorava mais para responder é onde existiam possíveis complexos dele ali. Aí, ele trabalhava em cima daquilo. Bem legal. Faremos com você. Ah, que beleza. E por que é bate-paintball? Porque é com 2. Se com a Marília Gabriela era só uma, que maravilha, a gente não vai é mesmo? revezar. Vai ser tiro daqui, tiro daqui. Tiro daí, tiro dali. Eu tô muito feliz e satisfeita com essa notícia agora. Acaba logo o podcast. Vai lá, Jé. Beleza, então relaxa, respira e só fala a primeira palavra que vier. É uma brincadeira, tá bom? Profissão. Amor. Casamento. Companheirismo. Lazer. Viagem. Essa eu falei bem empolgada. Te conhecemos bem, viu? Medo. De não conseguir. Família. Tudo pra mim, tudo. Morte. Sequência. Risada. Amo o tempo todo. Sexo. Bom, muito bom. Loucura. Não pensar e fazer. E amizade, Simone? Meu Deus, a amizade é fundamental pra minha vida. Fundamental. Ai, meu Deus, queria ficar aqui pra sempre com você, Simone. Eu Foi amei, muito bom, gente. de verdade. Muito obrigada pelas horas aí incríveis que vocês me proporcionaram, de verdade, eu amei mesmo, amei estar com vocês que moram dentro do meu coração, são pessoas extremamente especiais e importantes na minha vida, e que vocês façam, nossa, a vida de tantas outras pessoas aí muito, muito, muito feliz e diferente, e a diferença, né, também. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado, minha linda. Obrigada. Muito gratos por você ter vindo, por ser nossa primeira convidada de honra. A gente tem, você sabe, né, além da questão profissional, tem uma questão de muito amor, muito familiar aqui entre nós. E vamos te dar um presente oficial. Mas só vale se você abrir aqui, ó. Ai, gente, eu tenho... meu Deus! Que lindo, gente! Não precisava sim que ela vinha aqui. Simone, né? Lógico que precisava dar um presente, mas ai... Ela tá reagindo como deveria. Aquelas caras que eu ia querer um presente. Ai, amei, gente! Obrigada, amei. Que lindo, gente, eu amei, de verdade. Amei de a coração, experiência, amiga. amei o presente, amo vocês. Obrigada pela oportunidade. É que você é especial pra gente, que nem esse podcast, mas muito maior, 10.000 vezes mais. Ai, que bom, é recíproco. Tá bom, minha princesa? É isso, gente. Obrigado para todos vocês que assistiram a gente. Não esqueçam de curtir, compartilhar, acessar o nosso canal de shorts. Né? Segue a gente lá no Insta, tá bom? A gente colocou aqui no GC. Certo? GC aqui, não é? Eu sei do que vocês estão falando. E comenta, porque a gente quer saber a opinião. A gente é psicólogo, né? A gente tá aberto até a haters. É isso aí, gente. Até mais, seus neuróticos. Beijo grande. Beijo. Fechou.